dizer que é uma alegria estar aqui partilhando mais uma vez, e o Grito dos Excluídos Continental tem sido mesmo, né, um grande parceiro, né, nas inúmeras iniciativas. E aquilo que a gente conquistou na Constituição de 88, do ponto de vista do controle social e da participação, né, pela democracia, não há dúvida, né, que a Igreja teve um papel fundamental. A gente sabe bem, né, da luta sindical, da emergência dos movimentos sindicais e o que significou, né, o posicionamento da Igreja em saída, né, daquela Igreja que calaram Leonardo Boff, né, e tantos outros que morreram, né, de fato, pela luta. Né? Me lembro sempre da irmã Dorothy, conheci um jornalista que foi fazer a investigação da morte dela, e assim podíamos aqui listar todos os mártires que nós cantamos, né, na igreja. Então, dizer que se trata de uma guerra. E aí, como igreja, né, eu quero puxar um pouco disso, nós não vamos ter tempo para aprofundar, mas seria muito importante continuar esse debate com o Gilmar, porque ele tem toda a razão. Quer dizer, se o Lula ganha a eleição, não é assim, então agora está tudo resolvido, que foi muito do que aconteceu lá atrás. Né? E eu posso dizer porque o Lula fazia a gente viajar pelo Brasil afora. E quantas vezes nós somos ameaçados de morte por fazer pequenas iniciativas. O programa do leite, que depois a gente passou a comprar 800 mil litros de leite do semiárido brasileiro, me lembro que eu fui chamada no gabinete do presidente Lula e um deputado chegou lá e disse assim, olha, a pauta vai ser trancada se você continuar com esse programa. Porque eles diziam, imagina, pequeno produtor de uma cabra, uma vaca, né? E aí é óbvio que o comando foi outro. Né? E em 15 dias nós tínhamos mais de 1.500 pequenos produtores, né, de cabra, de uma vaca às vezes, e nós criamos uma estrutura para esse programa que foi tão importante para as escolas, para as unidades básicas de saúde, para os presídios, né, para as comunidades ribeirinhas, para as comunidades quilombolas, enfim. Então, dizer para vocês, né, eu estava em Minas Gerais, a mesma coisa, advogados assistindo a reunião do Conselho Nacional de Assistência Social, porque nós estávamos tomando deliberação, né, seja o CNAS, seja o Conselho. Então, assim, me lembro que o Lula dizia, vocês recebam os movimentos sociais, vocês recebam a população de rua, as margaridas, o MST, porque se a gente não escutar, né, esse grupo, nós vamos dar a mão, né, nós vamos ter que se curvar, né, para os ruralistas no Congresso. E nada disso é fácil, porque eu tinha experiência aqui em Londrina, como secretária, como professora universitária, como militante, né? Mas e olhar o Brasil desse tamanho, com 5.570 municípios, né? Com um desenho de gestão e de prefeitos, né? E de governadores, e de comunidades que nunca ninguém tinha chegado lá. Eu fui visitar um quilombo, o Vão das Almas, ali perto de Brasília, 150 quilômetros, e a primeira moeda que eles viram foi o dinheiro do Bolsa Família. As mulheres morriam no momento de ganhar neném porque não tinha energia. Então, elas tinham que ser carregadas aquelas macas de madeira, às vezes descer e passar o rio e subir não sei quantos quilômetros, e elas morriam. Depois que chegou Luz para Todos, e aí, então, assim, eu podia ficar aqui a noite inteira contando essas experiências que vocês conhecem. Agora, não é a experiência de um governo, de um programa, de uma política pública. Para a gente aprovar a lei que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nacional, a LOSAN, né, a lei orgânica, depois o PNAE, para assegurar que, no mínimo, 30% da alimentação escolar viesse da agricultura familiar, vocês não têm ideia. E lembro que o deputado aqui do Paraná falava, quando o Lula demorou 7 anos para aprovar a lei que incluiu a palavra alimentação no artigo 6º da Constituição. E os deputados diziam assim, imagina, isso é óbvio, porque o que não está na lei não é direito, ninguém pode reclamar. Né? Nós só
conquistamos aquilo que, de fato, está na lei, que a gente pode acessar todas as medidas, né? E isso os movimentos fizeram bem. Tivemos uma grande parceria com a ASA, que vocês devem conhecer, a articulação do semiárido, né? MST não saía lá do MDS, né, Gilmar? A gente tinha, assim, o maior orgulho de aprender, de entender o que era essa dimensão desse ciclo de produção, de abastecimento, de comercialização e acesso dos alimentos, né? Então, eu tô dizendo, o que eu quero dizer assim, é que lá foi possível que a gente subisse talvez 1, 2, 3 degraus, muito, muito aquém daquilo que a gente tem como dívida histórica, como dívida social, né, do ponto de vista das concepções, das mentalidades, né? Por que ainda tanta violência contra a mulher, contra idoso, contra a criança? Por que, né, ainda tanto preconceito? Né? Por que tanto abandono da população rural? A gente ficava impressionado de ver, né, os dados da extrema pobreza, como ela chegava na área rural. Quantas e quantas plenárias nós fizemos, né, com sindicatos rurais, com o MST, com a Liga Camponesa, com todo mundo, né, para entender qual era a estratégia que a gente tinha que ter. E, claro, o governo federal ele tem uma coordenação ampla de regulação das políticas públicas. Foi isso que a gente fez na segurança alimentar nutricional, foi isso que a gente fez na assistência social, rompendo, né, com essa benemerência, caridade, favor, implantando os CRAS, os CREAS, Centro de População de Rua. População de rua não era contada, nós só fomos contar no censo muitos anos depois, né? As pessoas com deficiência não eram contadas nos censos. Hoje nós temos, no cadastro único, 36.362.000 famílias. Isso significa mais de 87 milhões de pessoas. E é claro que, como o cadastro único, também precarizado, está desatualizado, passa de 90 milhões de pessoas. Então, essas 33 milhões que estão passando fome, nós temos quase 20 milhões de extrema pobreza, gente, de famílias. É muito grave o que o Brasil está passando, muito grave, em todos os lugares, com perfis, né, diferentes de demanda, de necessidades, de todas as políticas, né? Olha a questão da habitação, a questão do acesso à terra, a questão do acesso ao alimento, né, da escola, da saúde, da cultura, tudo, tudo, tudo. Então, a situação, de fato, é muito grave, né? Quer dizer, nós tivemos cortes absurdos do orçamento, vocês sabem bem que agora ele anunciou o Auxílio Brasil, fez questão de extinguir o Bolsa Família para tirar a marca, mas ele caiu do cavalo porque todo mundo ainda chama o programa de Bolsa Família, né? Mas o Auxílio Brasil não tem previsão, acabou de chegar essa semana o orçamento no Congresso, não tem previsão de orçamento para o ano que vem para poder pagar as famílias, né, essa transferência de renda que o Lula já assumiu a responsabilidade de continuar pagando R$ 600, né, e estamos aí fazendo um debate para pelo menos 150 para famílias com crianças pequenas, porque são muito diferentes, né? A pobreza no Brasil tem raça, né? Ela tem etnia, ela tem sexo, ela tem, quer dizer, ela tem aí as mulheres de periferia, as mulheres pretas, né? As crianças, a juventude. Então, a situação é muito grave, por isso a gente quis fazer esse ato com o presidente Lula, mobilizamos 800 pessoas em São Paulo nessa segunda-feira, de 19 estados do Brasil, mais de 25 mil pessoas estão continuando vendo, né, o ato, para dizer, e quem disse para o Lula foram os trabalhadores, né, foram os conselheiros, foram os beneficiários, usuários dos serviços. Então, bom, mas e aí? E o que nós temos a ver com isso? Eu quero, né, dizer que eu sou, enfim, sou de uma família religiosa, né, eu e o meu irmão Gilberto Carvalho, que acho que vocês, a maioria conhece, né, e a minha irmã, enfim, nós somos de uma família que sempre militou nas pastorais, na igreja, felizmente, né, eu estou no time da igreja em saída, de fato, e
da igreja progressista, né? E não tem jeito. A minha mãe esses dias falou para mim, ela assistiu muito a TV Aparecida, as outras a gente já falou, mãe, não assiste. Pelo menos assiste então um pouco Aparecida e aí os outros programas. E ela falou, engraçado, nem a igreja gosta desse Papa, né? Porque ele fala as coisas certas, ele põe o dedo na ferida. É isso mesmo, né? Os documentos que o Papa Francisco escreve, publica, quem é? Quantos da nossa igreja leem, concordam, acatam, se mobilizam e se sensibilizam? Então, eu acho que o Gilmar já deu aí a deixa. Quer dizer, pode qualquer governo de esquerda ganhar, nós podemos ter no Congresso, né, parlamentares, governadores que tenham um compromisso com acesso ao direito, com o enfrentamento das desigualdades, das injustiças. Agora, isso não acontece sem pressão popular. Isso não acontece sem organização e mobilização popular. Esses dias eu estava aqui falando com as séries, e é incrível, olha o que o MST fez na pandemia. E eles fazem, e fazem inteiro, e fazem dando um comando, e tem resultado, seja na produção, né, seja na distribuição, na solidariedade, olha aí. Então, me lembro quando o Lula fez aquele primeiro depoimento, quando ele saiu da prisão, ele falou o nome, se lembra, Gilmar? Ele mencionou, ele falou do Baggio, né, que ficou tanto tempo lá organizando o Lula livre, e aí na hora eu peguei o telefone e falei, Baggio, olha aí, olha a deixa, nós não podemos deixar que o programa de governo, eu sou do partido, sou do diretório aqui, em Londrina, sou do Instituto Lula, sou do Conselho Político, mas eu tenho clareza, não é o partido que tem que escrever o programa de governo. Quem tem que escrever são os movimentos sociais, são vocês, somos nós, são as pastorais, são os conselheiros. Nós sabemos, nós temos nas mãos essa necessidade, essa vivência. Então, gente, eu acho que, assim, agora, né, nesse momento, nesses próximos 20 e poucos dias que nós temos para a eleição, e a gente está vendo que as coisas são muito sérias. Eu gostei muito dessa carta que foi escrita, não sei se vocês já tiveram acesso, de 450 padres que assinaram uma carta que valeria a pena todo mundo ter e ler, porque eles vão falando, né, sobre o uso do nome de Deus, sobre o discurso do ódio, sobre as fake news, sobre a má gestão na pandemia, sobre a volta da pobreza, o aumento de desmatamento, sobre os sinais claros de corrupção, sobre os ataques ao Supremo Tribunal Federal, sobre os questionamentos do processo eleitoral, né, o fascismo, o autoritarismo, né? Então, é uma carta muito simples, que a gente consegue, né, assim, muito bem traduzida, e que tem 450 padres assinando. Eu não sei quem que está na coordenação disso, mas a gente tinha que fazer, se é isso, né? Porque a CNBB também escreveu uma carta, mas a CNBB, ela vai e, mais ou menos, né? Ela vai, fala da vida, fala da defesa da vida em primeiro lugar, mas a gente sabe que ela, muito diferente, por exemplo, de quando eu fui vereadora lá na época, em 2000, onde, de fato, os padres se punham, as religiosas, os leigos se punham. Hoje, não. Aqui em Londrina, nós estamos fazendo campanha para uma vereadora, a Lenir de Assis, deputada federal, e da igreja, das pastorais, né? A MST aqui do Ele Vive está apoiando, enfim. Nós temos, claro, nós temos Gleice, temos tantos nomes aí, né? Do campo da esquerda, temos coletivos importantíssimos, que são experiências muito legais. E aí eu perguntei para um padre aqui, amigo, quantos padres aqui em Londrina estão engajados? Nós temos 20, e olha que eu achei bastante, mas tem 80 padres, tem 90 padres na arquidiocese. Mas e aí? Então, assim, eu acho que é hora do grito, de fato, não é assim, é hora, nós temos 20 e poucos dias, e o Lula fala isso todo dia, não é só eleger a ele, mas é eleger governadores. Olha, gente, Minas Gerais tem 853 municípios, Minas Gerais tem uma pobreza,
no interior do estado, que é lamentável. O Zema abandonou a pobreza lá, e agora falam que ele vai ganhar no primeiro turno. Aqui no Brasil, aqui no Paraná, o Ratinho a mesma coisa, desmontou tudo. E a gente meio que vai, né, achando que não tem muito o que fazer. Então, eu quero dizer, assim, né, desculpa eu me ocupar disso, mas eu acho que se a gente quiser que o grito dos excluídos do ano que vem, né, tenha outra cara, né, tenha a cara de fato, da esperança, né, de um caminho. O Gilmar já falou, né, nós temos que assegurar renda, nós temos que assegurar processos organizativos da produção, do acesso. Tem experiências fantásticas no Brasil afora. Nós tínhamos, a gente se reunia com as quebradeiras de coco, com os pescadores, né, com as comunidades tradicionais, era impressionante as experiências, pequenas experiências na área de economia solidária. Economia solidária não pode ser um apêndice. Economia solidária, cooperativismo, que inclusive vão se reunir com o Lula dia 14, tem que estar na centralidade, tem que fazer um debate para valer. Isso que o Papa Francisco fala, da economia social, popular, solidária, tem a ver com isso, tem a ver com a gente fazendo uma ruptura, né, com o que está posto aí. Quer dizer, isso que o Bolsonaro agora está cacarejando dos R$ 600, na verdade, olha o preço, olha o custo dos alimentos, olha a inflação, né? Então, isso não vira nada. E aí, olha o valor do salário mínimo. Então, não será fácil, não será fácil, porque há quem diga que a gente pode demorar 10, 15 anos para a gente recuperar uma lógica. Então, esta lógica de governar, foi rompido o Pacto Federativo. Nós trabalhamos com os estados e municípios, e assim, ninguém banca o Bolsonaro, nem os partidos, nem quem está com ele, do ponto de vista dos municípios, dos trabalhadores. Só que aí, claro, aí vem a barganha, vem a compra dos prefeitos, de governadores, e fica por isso, né? Então, nós temos que entrar de sola. Eu falei ontem para o grupo lá de Minas Gerais, o Patrus estava no ato, eu falei, pelo amor de Deus, e a nossa turma lá, eu falei, vocês não podem, é inadmissível que a gente tenha em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, aonde for, né, a eleição de alguém que não tem nenhum compromisso, que tem uma outra lógica, que é a lógica do que está aí. Então, eu penso que nós temos que dar prioridade, não pensar em mais nada até 2 de outubro, a não ser na nossa articulação, na nossa mobilização, na nossa capacidade de se juntar, porque a gente também fragmenta as lutas, infelizmente. A gente fragmenta, a gente pode ter uma agenda comum, mas a gente acha que cada grupo sabe fazer melhor que o outro, e aí a gente se perde, né? A gente se perde na qualidade e na quantidade. É fundamental que a gente tenha essa consciência de que nós temos poucos dias para salvar o Brasil. É isso, é disso que se trata. Para, de fato, não é que está tudo resolvido, não está nada resolvido. Nós só estamos preparando um outro cenário em que a gente, a partir de janeiro, tem que começar, e muitos já estão começando, né? Nós fizemos, cada área está fazendo o seu programa de governo, né? Seja pelo partido, seja pela federação, seja pelos movimentos sociais, estão dialogando com o Lula, né? E o Lula vai falando, ele vai traduzindo, né? Ele tem essa capacidade. Então, nós temos que, nesse período, priorizar, né? Não tem que tirar férias, desculpa eu dizer, né? Mas não tem que tirar férias, não tem que dizer, eu agora vou fazer um outro negócio. Agora, ou a gente, se é para valer, né? Se é para valer, vida em primeiro lugar, nós sabemos que essa independência sempre foi absolutamente maquiada, nós sabemos bem, né, o que a população negra desse país ainda passa, quer dizer, tem racismo, tem preconceito, né, quanto suicídio da comunidade LGBTQIA+, não é possível que a gente aceite isso e naturalize isso, né, e dessa miséria, dessa pobreza, desse desrespeito com quem produz a melhor comida, né? Então, é essa comida que a gente quer, uma comida boa, uma comida saudável, né? Enfrentar isso tudo que o Gilmar já falou.
Então, eu quero dizer, eu infelizmente não vou poder ficar no debate, na verdade, eu acho que o cansaço de tudo que a gente passou aí nesses dias está vindo agora, eu não estou passando nem muito bem, mas eu queria dizer que a gente pode muito, e que isso que tem aqui 50, quase 60 pessoas falando, a gente imediatamente tem que projetar, e tem que, a partir dos nossos territórios, né, tem que fazer um diálogo para valer, como o MST faz. Está tudo organizado, né, Gilmar? Está tudo organizado, as estratégias de como é que a turma, mais ou menos, então vamos lá, como é que a turma vai sair de casa em casa para entregar material, para pedir voto. É fundamental a gente eleger deputados estaduais, deputadas, senadores, senadoras, né, e deputados federais e deputadas, porque senão nós estamos perdidos. Um dia eu liguei para o Patrus dando bronca lá por causa do orçamento, eu falei, porra, não é possível. Aí ele falou, mas aqui é o seguinte, no máximo a gente tem 150 deputados que votam pelo povo, que votam pelo direito. 363 vota pelo negócio, vota obedecendo o chefe, vota apostando nas emendas. Uma secretária de assistência social lá de Minas falou para mim, falou, Márcia, está chegando tanto dinheiro aqui do governo federal que a gente nem sabe o que faz. Olha só, gente. Então não é simples mesmo. Então nós vamos continuar assim, o Lula também não vai governar com o Congresso, né, desse jeito. Então, gente, vamos lá, vamos, né, ter muito ânimo, muita determinação, vamos conversar, né, não basta o nosso voto, nós temos que ir reproduzindo isso, envolvendo as pessoas, né, as comunidades, os grupos, né, e para a gente, de fato, voltar a ser feliz de novo e voltar a ter, no mínimo, uma pauta comum para a gente construir. Aí é que vai começar o nosso trabalho. Depois que a gente eleger, né, Lula e todos os governadores e deputados, aí é que vai começar o nosso trabalho de reconstrução do país. É disso que se trata. Os conselhos foram absolutamente desrespeitados, as conferências, o Lula anunciou, né, que nós vamos voltar a ter aquelas lindas conferências que nós tivemos, que os conselhos terão, de fato, autoridade nas deliberações. É isso que a gente quer, porque é isso que vem da base, né, e os movimentos ocupando, né, os espaços de poder, de decisão, é isso que a gente quer.